Fala, Eliane, tudo bem? Ai, tudo bem? Prazer, Rogério. Prazer é nosso ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Está muito Imagina. feliz. Prazer é todo meu. Quero que você saiba que você é uma das primeiras pessoas para quem eu estou conversando ao vivo. Estou um pouco nervosa. Que bacana. Ao vivo, Então, mas gravado já gravei para alguns. é, E aí? me sinto privilegiado, então, né? Imagina, eu que me sinto privilegiada de ter essa chance de estar aqui conversando com você. Bacana. Gente, ela vai contar um pouco da história dela, da trajetória. Depois nós vamos responder perguntas. Eliane, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória, de onde você é no Brasil, é, o que levou você a vir para a América, a primeira vinda na América. Eu fiquei sabendo pelos seus vídeos que você veio duas vezes, duas passagens pelo México. Conta um pouco dessa história para nós. Então, Rogério, olha, é o seguinte, eu primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eliane Farmer. Eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2001, né? Então, já tem 21 anos que eu moro aqui. Eu tenho duas filhas. Eu vim da primeira vez sem minhas filhas. A segunda vez eu trouxe minhas duas filhas. Vou falar um pouquinho sobre isso também. É, Hoje, graças a Deus, essa aqui é a minha pátria. Eu já sou cidadã americana, juntamente com minhas duas filhas. Que bacana. E sim, eu sempre residi em Massachusetts. Então, aqui é o meu estado desde que eu imigrei para os Estados Unidos. E eu tenho a minha casa própria hoje, eu tenho meus cachorros, eu sou casada com um americano, e eu tenho uma enteada também. Então, no caso aqui, eu falo assim que nós somos quatro mulheres e um homem. Daí o meu É, marido falou assim: eu não quero cachorro feminino, eu quero um cachorro homem, porque eu não tenho só eu de homem nessa história. Então, aqui somos quatro mulheres e um homem para dar conta da galera toda aqui. Mas, assim, chegar aonde eu cheguei, Rogério, não foi fácil, tá? Ter tudo que eu tenho hoje não foi fácil. Eu falo assim que as pessoas, muitas vezes elas têm um propósito, elas querem chegar em algum lugar, numa etapa da vida, mas elas não querem passar pelo processo, né? Elas querem que as coisas venham fácil. Tem pessoas, eu acredito, que sim, elas têm sorte, mas eu acredito que muito poucas pessoas têm a sorte de pegar tudo de mão beijada. Eu acho assim que a gente tem uma meta ali na frente e dependendo aonde você quer chegar, são poucos também que estão dispostos, né, a seguir em frente, lutar e batalhar e correr atrás dos seus objetivos para alcançar o que é suposto ser seu lá na frente. Então, assim, eu sou uma pessoa muito determinada, sempre fui. Eu vim de uma família muito pobre, tá? Desde pequenininha, eu vim do Paraná para Rondônia quando eu era uma criança, e quando a gente chegou lá, nós fomos desmatar para a gente poder ter um lugar para morar. Então, assim, eu morei praticamente, né, em aldeias, junto com, lá no matão mesmo, até quase 9 anos de idade. E eu vim conhecer as coisas mesmo quando eu já era grande, né? Ter acesso à cidade, a carros, ver tudo acontecendo ao meu redor, já com uma idade bem avançada. Então, assim, na minha vida, tudo sempre foi muito intenso. Meus pais se separaram quando eu ainda era muito nova. Depois eu me casei muito nova. Só que, assim, eu nunca aceitei aquela realidade de viver naquela pobreza, né? De viver naquela situação aonde nada funcionava, nada ia para frente. Quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, Rogério, eu estava numa situação muito difícil financeiramente. uau. Eu falo assim que eu tinha os cobradores sentavam, eles traziam as marmitinhas, sentavam na área da minha casa e ali eles ficavam o dia inteiro. E eu ficava trancada dentro de casa com medo de sair para fora, porque quando você está no Brasil, você precisa comer, né? Então você vai lá e compra fiado. Aí depois eles Sim. vêm cobrar de você, né? Às vezes você precisa se vestir. Você vai lá e compra uma roupa fiado, depois eles vêm cobrar de você.
Então chega um momento que vai virando uma bola de neve, vai virando uma bola de neve. Eu sinto assim que isso no Brasil é muito comum, né? Então eu sinto que eu cheguei a um ponto da minha vida que, com separação, com 2 crianças, trabalho que não me pagava nem o suficiente para que eu comprasse alimentação para o mês inteiro, foi quando eu falei, eu vou mudar a minha história. Eu fiquei sabendo sobre os Estados Unidos, eu fui informada sobre os Estados Unidos e falei, vou embarcar nessa jornada. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 24 aninhos. Estava já Sim. com 2 crianças e separada, divorciada. Divorciada não, porque eu divorciei depois. Separada. Só que eu fui tentar o visto, Rogério, e eles negaram. Entendeu? Eu tentei vir certinho. Eu tentei. Infelizmente, o pouquinho que eu tinha, eu vendi para mim pegar o visto. E eu não consegui. Então, aquela situação para mim me motivou mais ainda a querer, não sei porquê, mas as pessoas que tentam o visto, que são negados, elas sabem o tanto que isso dói nelas, e o tanto que é difícil receber aquele não lá, tá, Rogério? Aquele não ali do consulado, principalmente quando você está colocando todas as suas fichas, né? Eu vendi um tanquinho que eu tinha para mim conseguir comprar minha passagem para mim pegar meu visto, que era a única coisa que eu tinha. Então, quando eu vi que as coisas não tinham mais jeito e num desespero muito grande, eu estava passando fome. Eu falo assim que eu estava numa situação em todos os meus vídeos, porque assim, sabe, Rogério, as pessoas julgam muito, entendeu? Meu Deus, você largou tudo, você largou suas filhas para trás, eu não faria isso, eu não aquilo. Só que assim, as pessoas não entendem que quando eu estava passando por aquela situação que eu tinha que escolher quem comia dentro da minha família, ninguém me ofereceu. A única pessoa que ainda me ajudou foi minha irmã, que me deu um quartinho para mim morar, e ali eu tentando trabalhar, tentando ver quem que comia entre eu e as minhas filhas. Só que eu não tinha ajuda financeira dos pais das minhas crianças. Então você para e pensa assim, as pessoas elas julgam bastante, mas quando você tá lá naquela situação, não aparece ninguém para te tirar do buraco. Entendeu? Sim. Aí quando você resolve por si própria bater no peito, falar, não, eu vou mudar a minha história, mesmo que talvez você vá de uma maneira onde que você passe por caminhos que talvez não sejam os caminhos mais apropriados, mesmo assim você é julgado. Entendo. Entendeu? Então, assim, a primeira vez que eu vim foi muito difícil para mim. Eu acredito, assim, que eu não perdi minha vida porque não era hora para mim morrer. Eu falo assim que Deus, ele me carregou realmente assim na palma da mão dele. Eu não sei se você chegou a assistir o meu primeiro vídeo da minha travessia. Infelizmente, eu não sei se você quer que eu comente alguma coisa sobre isso aqui, ou é melhor nem comentar. Não, eu quero que você comente sim, porque eu acho que aqui tem pessoas que cortou sua voz. Dos nossos filhos, a gente toma atitudes extremas, tá, pessoal? Em vez de julgar, ela fez não só pensando nela, mas pensando na família dela, no futuro da família dela, no bem-estar da família dela. Ela estava pensando, a família estava passando até necessidade, passando fome, antes de você pensar em julgar as pessoas, né? Então, olha, pela minha filha, pelo meu filho, pela minha família, a gente toma atitudes extremas, tá? Para salvar eles, para o bem-estar deles. Olha, eu estava até fazendo uma pesquisa, tá? Antes de eu conversar com você, eu e meu marido, a gente estava fazendo uma pesquisa. Só para você ter uma ideia, esse mês de novembro, tá? Passaram 227 mil pessoas pela fronteira. Uau. Só em novembro. Só em novembro. Só em novembro. E o ano todo foram 2,3 milhões de imigrantes que cruzaram a fronteira. Todas essas pessoas que fizeram isso por quê? Porque queriam vir aqui para brincar de passear, de conhecer os Estados Unidos? Não.
Eles estão em busca de algo melhor para a família. Gente, então às vezes eu falo assim, gente, as pessoas falam assim, julgam, ou fala isso, ou fala aquilo. Eu falo, gente, eu não tô nessa sozinha. Pare e pensa, 227 mil pessoas em um mês cruzando Uau, a é fronteira, muita gente. tá? Aí você põe 2,3 milhões de pessoas em menos de um ano. Né? Gente, coloca esses números, é uma loucura. Então, assim, na minha época se passava muita gente e hoje, devido tudo que tem acontecido, né? A pandemia deu uma arregaçada no mundo inteiro. E o que está acontecendo no Brasil? Gente, olha, assim, Rogério, eu entrei nessa plataforma agora, tem pouco tempo que eu estou mexendo com o Instagram e com o YouTube. Eu estou muito feliz com os resultados. Só que a galera que tem me procurado, eu sinto a dor deles. Eu sinto a dor da minha galera brasileira, cara. Você vê aquele povo assim, sofrido, você vê que eles querem mudar a realidade deles, entendeu? E às vezes eu fico assim, meu Deus. É igual eu falo, gente, eu não estou motivando ninguém a fazer o que eu fiz, mas eu precisei, sim, eu precisei tomar uma decisão. Ou eu mudo a minha história, ou eu vou ficar aqui passando por essa situação que eu tô passando até quando? Porque assim, eu não sei, parece que no Brasil, infelizmente, quando eu voltei para o Brasil em 2005, eu voltei com dinheiro, e aí o dinheiro já vai descer, as coisas não fluem. As coisas não fluem, infelizmente. Quanto tempo que você mora aqui, Rogério? 7 anos, Você já tem sentido diferença, assim, entre o Brasil e aqui? Bah, nem se fala, é outro mundo. Não é? Entendeu? Então, assim, é difícil, cara, porque, por exemplo, a primeira vez que eu falo assim, olha, gente, não é arriscado, é sim, não é fácil. Tanto é que a primeira vez, quando eu vim, eu cheguei a um ponto assim que não me canso de falar isso. Se eu precisar falar isso 1000 vezes para 1000 lives, 1000 podcasts, eu tive o meu encontro com Deus na minha primeira travessia. Uau! Eu senti Deus aqui, ó, no meu coração. Eu falo assim que porque eu andei 3 dias e 3 noites no deserto, né? E eu menstruei, eu não tinha nada que me protegesse, então eu tive assaduras muito fortes nas pernas e os meus pés e as minhas pernas, os meus pés incharam tanto e deram tanto calos que eu perdi toda a pele do meu pé. E o meu joelho, eles não se dobravam mais a partir do 3º dia. Entendeu? Caramba. Então, assim, quando eu cheguei naquela situação que eu olhei para tudo quanto é lado e eu deitei perto de né, onde tinha chovido e tinha uma lama que havia começado a se secar. Eu deitei lá. Rogério, eu vi uma luz muito grande em cima de mim, assim, no finalzinho de tarde. E uma paz tão grande tomou conta de mim. Eu estava tão feliz por eu ter lutado, por eu ter dado tudo que eu podia para mudar a minha história, porque até então eu estava numa briga interna muito grande comigo. Eu vou conseguir, eu estou fazendo isso pelas minhas filhas, eu não posso parar, eu tenho que ir, eu tenho que ir, tenho que ir. Só que quando o meu corpo desligou, eu me desconectei e a paz veio. E Deus tocou no meu coração e eu ali me entreguei. E é tão interessante, tá, Rogério? Eu vou falar uma coisa para você, que quando eu entreguei a minha vida a Deus ali, que eu estava pronta, em paz para partir, foi quando Deus colocou a mão em cima de mim e falou: minha filha, a partir de agora é comigo. Agora eu vou cuidar de você. E foi lindo, porque eu comentei com os rapazes, eu falei assim, podem ir, aqui a minha jornada, se ele acaba nesse momento. E eu estava muito feliz com aquela decisão. Eu estava tranquila com aquela decisão. Eu só queria deitar ali e terminar os meus últimos suspiros ali mesmo, porque eu já estava ofegante. Eu estava muito desidratada, porque eu não tinha mais nem água e nem Pedialyte por quase 24 horas, entendeu? Então, quando aquele coiote tirou aquela Coca-Cola, que eu falo também muito nos vídeos, que é uma das coisas que eu não consigo esquecer
não consigo esquecer nem do gole entrando assim, sabe? Aquela pipoquinha, né, quando você toma um refrigerante, como é que fala, gente? O gás, né? O gás. O gás, né? Isso. Eu lembro da pipoquinha do gás passando pelo meu peito. E aquilo me deu, assim, uma reviravolta na minha cabeça. Eu acho que por eu estar muito tempo sem água, desidratada, quando eu tomei aquilo, assim, minhas energias elas deram uma restaurada. Você pensou, desculpa te interromper, mas você pensou que a sua história acabava ali e eu estava feliz com aquilo. e estava feliz com aquilo. Totalmente. Só que Deus falou, não, eu não quero que a sua história termine Na aqui. É muito realidade, forte, gente. é assim, sabe, Rogério? Na realidade, é assim. Eu digo que foi a primeira vez que eu tive o meu primeiro contato, porque eu mudei a minha vida para sempre. Eu nasci de novo. Eu sou outra mulher. Desde o dia que eu senti aquele toque dentro de mim, eu nunca mais fui a mesma. Eu sou uma pessoa que não. É assim, as pessoas me acompanham no meu Instagram, as pessoas me acompanham no meu dia a dia. Eu sou uma pessoa feliz até com as derrotas. Entendeu? Até com as tristezas, tudo que acontece, eu tento aprender. Na hora eu falo, ok, Senhor, o que você está me ensinando com isso? Eu já questiono e, assim, que coisa boa que você vai me trazer dessa coisa ruim? Porque na minha vida sempre foi assim. Toda coisa ruim que eu passei é porque Deus tinha uma coisa melhor ali na frente para mim. Entendeu? E as coisas sempre fluíram. Então, assim, quando eu entreguei a minha vida a Deus, e eu estava muito feliz com aquela situação, e aquele rapaz veio, me deu aquela Coca-Cola e falou, e eu virei para ele e falei, Luiz, bom, vocês podem ir embora. A minha jornada acaba aqui e eu estou feliz com isso. E ele vira para mim, na realidade ele se retirou um pouquinho, conversou com os rapazes, que eu estava sozinha com 10 rapazes. Eu era a única mulher. E eu tive muito medo porque foi antes de eu começar a minha caminhar, antes de eu entrar naquela jornada, uma mulher havia sido assassinada justamente naquele percurso aonde eu passei. E uma das coisas que a imigração pegava muito no pé, que não estavam querendo deixar as mulheres passar, é justamente para que isso não voltasse a acontecer. Só que eu não sabia que eu ia estar com 10 homens. Eu saí com 3 amigos da minha cidade. E no percurso, já lá no deserto, com o coiote, eu me deparo, eu e mais 10 homens. Uau. E aí, eu naquela situação toda lascada. E assim, sabe, Rogério, uma das coisas assim que me perturbou muito e depois eu falei, caraca, como Deus é perfeito, como Deus é minucioso, foi o fator dos mosquitos. Eu tinha tanta mosca voando nas minhas pernas, voando devido ao odor que eu estava, do tanto de sangue que eu havia perdido, que eu achei que eu ia ser comida viva. Era uma coisa muito louca, assim. Eu não consigo ver um mosquito até hoje. Eu vejo essas mosquinhas, já me dá um desesperinho, assim. E eu fiquei, assim, muito revoltada durante, assim, uma partezinha do percurso, né? Tipo, meu Deus, meus pés estão doendo, minhas pernas estão doendo, minha menstruação desceu, eu vou ser... Se eu abrisse a boca, eu engolia um mosquito. Uau. Entendeu? E aí os caras, eles andavam, assim, um pouco mais longe de mim, porque eu estava nem um pouquinho atrativa, né? Como se diz. E ainda cheirando, e aquele mosquitaiada me rodeando. Então, o Luiz, depois de conversar com aqueles meninos, voltou e falou assim: nós não vamos deixar você morrer. Ele falou assim: a gente vai te levar, nós vamos te carregar. E aquilo assim me bateu, como eu disse para você, que foi um dos momentos que eu estava completamente feliz com aquela decisão. Quando ele me deu aquela Coca-Cola, que me deu aquela reanimada, e aqueles caras vão lá, conversa e volta e fala assim: não, nós não vamos deixar você morrer. Eu falei, porque para mim estava tudo bem. Só me deu aquela coisa assim, eu só olhei para o céu, parece que, gente, eu me lembro até da luz, assim, sabe? Eu só falei, obrigada, Deus. E ali eles só fizeram. Eles me carregaram por 6 horas. E cada um no braço, cada um no outro. E ali cheguei, né, até uma parte. E aí depois teve uma outra parte muito complicada, que uma outra hora eu te conto, senão vai ficar muito longo. Mas aí eu imigrei, cheguei nos Estados Unidos, Rogério. Fui para
Geórgia, Atlanta, onde um rapaz que estava ajudando a fazer, né, nossa travessia. Só que eu cheguei aqui, Rogério, eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não vim com uma casa específica para mim ficar. Eu não sabia nem para onde que eu estava indo. Você acredita que como não tinha YouTube naquela época, como não tinha, eu não assistia muita televisão, eu não tinha acesso a nada, eu achava que eu ia chegar aqui, eu ia bater na porta da casa dos outros, eles iam me abrir, eu ia falar, posso trabalhar para você? E eles iam falar, pode. Era assim que eu achava. Você não Então, tinha quando eu nenhum cheguei, conhecido aqui para te receber? não, eu tinha uma prima em Boston, mas eu estava em Geórgia. Assim, ela nem sabia que eu estava vindo para cá. Tanto é que quando eu cheguei lá, depois de quase 3 dias que eu já estava lá, o cara falou: vamos, filha, caça seu rumo. Para onde você vai? Eu falei: como assim para onde eu vou? E eu vim, Rogério, dura, zerada. Eu não tinha $1 na carteira. Nada. Nada, nada. Então, quando aquele cara mandou eu vazar fora, eu dei uma caminhada no condomínio, aquele povo falando uma língua que eu nunca vi. Eu falei, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou pedir emprego, né, para essa galera toda? Então, assim, foi um desespero. Aí, liguei para minha prima, falei com a minha família me passou o telefone da minha prima, liguei para minha prima falou, pode vir para Boston, compra sua passagem, vem para Boston. Eu falei, compra como? Que dinheiro? Ela, você veio dura? Eu falei, prima, a história é mais complicada do que você imagina. Aí ela falou, tudo bem, comprou minha passagem. E aí eu não tinha roupa, porque quando eu cruzei, né, que a gente foi preso lá no Texas, a gente teve que, no Texas não, lá no México, nós tivemos que sair correndo, fugindo, então as minhas coisas ficaram tudo para trás. Então eu só tinha a roupa do corpo. Espera aí um pouquinho que meu cachorro resolveu tocar a buzininha dele aqui. Aí, aquele rapaz me emprestou as roupas dele e um tênis bem maior que o meu pé, porque meu pé estava muito machucado, não tinha como eu pôr meu tênis. Cheguei no aeroporto de Boston, minha prima me olha e fala, mas o que aconteceu com você? Você está vestido de homem, não tem mala, não tem nada. Aí foi quando eu falei para ela, eu falei assim, não, olha, eu vim pelo México, eu ainda estou bem debilitada, desidratada, preciso de ajuda. E olha, Rogério, ela me recebeu, abriu a casa dela, entrei lá dentro. 3 dias depois, 3 para 4 dias depois, eu já estava trabalhando. Que bacana, que Eu já legal. estava trabalhando. E ali começou uma vitória em cima de outra vitória, em cima de outra vitória, em cima de outra vitória. Até 2005, quando eu voltei para o Brasil, que eu não aguentava mais de saudade das minhas crianças. Eu entrei numa depressão muito grande no primeiro ano. Eu tinha muita. Nossa, assim, eu fiz uma grana muito legal, como eu disse para vocês, que eu já estava pronta para ir embora, não dava mais para ficar aqui. Voltei para o Brasil em 2005, cheguei em 2005, Quanto pá, tempo você ficou aqui antes de voltar para o Brasil, só para ficar três claro? anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses longe das suas Sem filhas, minhas filhas. trabalhando Dia e sozinho. noite, trabalhando, trabalhando. E eu cheguei, naquela época, o dólar chegou a 4. Então, quanto mais alto o dólar chegava, mais eu trabalhava. Dia e noite, cara, eu nem vida, eu odiava os Estados Unidos naquela Sim. época. Meus 3 anos e 7 meses que eu fiquei aqui a primeira vez, eu odiava os Estados Unidos. Para mim, isso aqui era pesado para mim, porque eu só sabia trabalhar. Mas pensa numa pessoa que fez dinheiro. Eu fiz tanto dinheiro, eu levantei uma casa do zero, construí uma casa maravilhosa na minha cidade, comprei carro, guardei dinheiro na conta, comprei gado. Então, tipo assim, eu fiz muita coisa para uma mulher. Eu fiz muita coisa em 3 anos e 7 meses, assim, ó. Só que eu cheguei no Brasil, A sua intenção era ficar aqui na América ou não, voltar para o não. Brasil? Eu nunca tive intenção de ficar aqui. É. Rogério, é muito interessante. Igual eu falei para você assim, a gente dizem que a gente não sente saudade do que a gente não conhece, certo? Só que o que aconteceu? Como eu trabalhei demais durante aqueles 3 anos e 7 meses, eu não tive tempo de curtir a América, mas eu tive tempo de conhecer o que a América oferece. Eu sempre trabalhei para as famílias. Então, sabe quando você vê assim aquelas famílias, o jeito que eles tratam as crianças, quando você vê como as crianças são beneficiadas nas escolas, como que todo um sistema aqui nos Estados Unidos tratam a família, as crianças, aquela segurança. Então, tipo assim, eu fui exposta a tudo aquilo ali. Então, só que eu não vivi porque eu estava longe das minhas crianças.
eu não conseguia curtir nada, porque eu estava longe das minhas filhas, eu não sentia nem digna, eu só sentia culpa. Então, o que eu fiz? Eu enfiei a cara no trabalho, não curti Estados Unidos de maneira nenhuma e voltei para o Brasil em 2005. Chego lá, casa linda, maravilhosa, tudo ajeitadinho, entendeu? Aí eu tive um choque de realidade com tudo, porque assim que eu chego, um mês depois, na minha casa linda, maravilhosa, eu sou assaltada. Caramba. Entendeu? Horas assim, eu, minhas crianças, trancada dentro de um quarto, esperando o ladrão que estourou minha porta e ir embora. Aí, como eu disse para você, a gente não sente saudade do que a gente não conhece. Então, quando eu conheci, né? Eu digo que as pessoas não têm ideia do que é a segurança desse lugar. As pessoas não têm ideia do que é a qualidade de vida que os Estados Unidos oferecem. Então, quando você é exposta a tudo isso, você vicia, você não quer, porque hoje no Brasil, nem quem tem dinheiro não tem a qualidade de vida que nós temos, não é, É Rogério? verdade. Esses tempos eu falei num post que eu prefiro não ter dinheiro nos Estados Unidos do que ter dinheiro no Brasil. Porque, Justamente. porque alguém tinha comentado lá que se eu tivesse tantos mil, eu não viria para os Estados Unidos, né? A pessoa falou, Aham. olha, eu viria, Os eu ricos estão viria. tudo aqui. Os ricos É, do Brasil estão tudo é, comprando casa aqui. Os atores, galera. Se vocês forem é. investigar a vida do povo, tá todo mundo querendo vir embora para cá. Por quê? É outro mundo. Eu falei até assim, eu viria nem se eu tivesse 2 milhões de reais no Brasil, 2 milhões de dólares, eu viria, porque não se trata de dinheiro apenas. É segurança, é qualidade de vida, é cultura. Gente, é outro mundo. Então, quando, Rogério, então, quando você chegou no Brasil, você pensou assim, eu tenho que dar aquele mundo para minhas filhas. não, é isso que eu tô falando para você assim. Quando eu cheguei lá, que eu vi que eu tinha dinheiro, mas eu não tinha qualidade de vida. E outra coisa, não era nem só isso, eu não tenho uma faculdade no Brasil. Então eu pensei, tá, eu tenho uma quantidade de X de dinheiro. E eu não tenho aonde eu vou. Quem vai dar trabalho para uma pessoa que só tem o segundo grau? Né? E aí eu tenho uma casa linda que vai me dar gastos. Então eu pensei, eu fiz os cálculos, falei, quantos anos eu posso viver maravilhosamente bem aqui, com o dinheiro que eu trouxe? Nem 5, 6 anos, no máximo uns 10 anos. E daí? O que eu vou fazer? Só que é o seguinte, aí juntou isso, né? Deu ter sido assaltada, mas eu vi, tipo assim, até comentei, né, num outro vídeo meu, uma vizinha minha, uma garotinha de 11 anos engravidou do primo de 15 anos. Cara, aquilo pra mim, eu falei assim, meu Deus, eu não quero minhas crianças assistindo isso, eu não quero minhas crianças vendo isso. E como eu sempre trabalhei com crianças aqui nos Estados Unidos, eu sei o tanto que elas são protegidas. Aqui você sabe, um professor, um vizinho, se alguém mexer com de menor aqui, ele tá lascado. E a Verdade. lei aqui é ferrada. Vocês sabem disso, a lei aqui funciona, não mexa com meu filho. Então, assim, eu falei assim, olha, você quer saber de uma coisa? Vou de novo. Tentamos visto, foi negado. Eu falei assim, então, lá vai, eu já sei o caminho. Só que o que eu fiz? Eu, dessa vez, eu falei, eu não vou passar pela mesma parte por onde eu passei. Foi quando eu entrei em contato com o Coyote, de Minas Gerais. Negociei com ele, passei US$ 21.000 para ele e falei, dá um jeito de me pôr lá dentro dos Estados Unidos de novo. Na realidade, Rogério, eu fiz quase tudo sozinha, tá? De Rondônia até São Paulo, e de São Paulo até no México, eu fiz tudo sozinha. No México tinha alguém me esperando que me levou até a fronteira. Eu coloquei até, inclusive, um vídeo hoje contando, se alguém tiver interesse de saber como que foi a minha travessia com as crianças, a parte que nós chegamos numa casa com muita gente armada, a casa cheirando podre, muita gente abandonada. Tinha pessoas ali de famílias, mãe com crianças desidratadas, já estavam ali já há meses. Tinha um rapaz, até que inclusive eu conversei com ele, já tinha 2 meses que ele estava esperando. Então, assim, eu contei bastante detalhes sobre isso no meu vídeo hoje, está lá no canal, se alguém quiser ir lá conhecer isso. Então, assim, eu falo sobre. Inclusive, fale do seu canal, porque nesse vídeo ela vai falar com mais detalhes, tá? Sobre. E tem Sim, vídeos ó, lá, tem vídeos quem. lá muito top, gente. Eu Eu, conto toda. Pode é, falar.
Esses tempos eu assisti o vídeo. Esse eu quero que você conte aqui um pedacinho. Ah, A prisão que você teve, eu quero que você conte. qual Mas depois, prisão? tá? De qual? A de Massachusetts? A A- do Texas? A do México? Eu fui presa 4 vezes. aquela que você destaca bem, que apareceu aquele moço da imigração que parecia um Ah, sim, anjo, tá? conto. Nossa, aquela lá foi emocionante, Aquela porque foi aquilo ali foi emocionante. Deus, cara. Aquilo ali foi Deus. É. Porque na realidade, assim, olha, Rogério, cara, tudo foi muito difícil para mim. A primeira vez eu quase morri, trabalhei, fui embora. A Mas segunda fala do vez. teu canal antes de você Ah, continuar, tá, porque as legal, pessoas legal. querem Tá, vamos lá. saber, né? Gente, olha, quem Do teu quiser conhecer um Instagram, pouquinho, teu canal. sim, quem quiser conhecer a minha história é Eliane Farmer, né? Os dois, é Eliane Farmer no YouTube, Eliane Farmer no Instagram. No YouTube, eu conto muito, assim, bem detalhadamente a minha primeira travessia, a minha segunda, conto prisões que eu tive aqui, que eu fui presa 4 vezes pela imigração e Deus Uau! me largou 4 vezes, né, gente? Deus é poderoso. Eu falo, apesar de que, assim, foi 2 no México e 2 aqui, né? Então, só que Deus te assim, ama demais, hein, Eliane? demais. Ainda me deu minha cidadania. Deus falou: pera lá que eu tenho um lugar muito alto para te colocar e eu Você é vou. muito Peraí que eu. amada, muito amada. Lembrei daquela passagem da Bíblia, né? Que Daniel era muito amado. Você é muito amada, né? Graças a Deus. Eu acho assim que eu acho que Deus gosta de um coração bom, Deus gosta de um coração quente e de uma pessoa não reclamona. Então, olha, meu cachorro pegou outra bichinha aqui para fazer barulho. Espera lá só um pouquinho. Então, assim, eu acredito que a gente tem que também ficar atento, né? Porque Deus ele tá o tempo inteiro dando os avisos para a gente. A gente tem que aprender a escutar os instintos da gente também. É engraçado que eu falo assim, ó, quando eu tô em dúvida com uma coisa, sabe, Rogério, eu pergunto para mim mesmo, porque eu mesmo sei a resposta, sabia? Eu falo assim, eu peço, eu oro, eu faço uma pergunta para Deus e ali eu falo para você. Passa um pouquinho, eu mesmo já me respondo. Eu falo, obrigado, não preciso nem muito de ninguém estar me falando. Mas só que eu sou uma pessoa muito temente a Deus, muito. E eu não faço nada sem eu conversar com Deus primeiro, entendeu? Então, assim, mas só para continuar, deixa eu saber, onde foi que eu parei mesmo, Rogério? Da entrada com as suas filhas, né? Como você já sabia o caminho, você procurou uma forma mais fácil, porque ia Sim. vir com Então, as suas filhas. aí eu vim pelo Caicai, né? Na Sim. realidade, eu vim pelo Caicai porque eu não queria pôr as minhas filhas numa situação de ter que correr, de ter que se esconder, de ter que. Eu não queria pôr elas de jeito nenhum nesse tipo de situação. Então, assim, a única situação mais difícil para a gente foi a parte do Rio, da parte daquela casa que a gente chegou lá, que foi uma casa muito estranha. E depois daquela casa, o rio, né, na realidade, que foi atravessar aquele rio com as meninas, foi uma parte muito, muito difícil. Mas quando nós chegamos lá, que a gente foi preso pela imigração, então ali nós pegamos uma carta para a gente poder ficar nos Estados Unidos por um tempo, né? Mais ou menos uns 6 meses. Só que é o seguinte, Rogério, as pessoas que vêm pelo Caicai, as pessoas que estão aqui desse jeito, elas sabem que elas têm que ir nas cortes. Porque Sim. eles liberam você para sair, mas você precisa comparecer. Como eu fui pega no Texas e eu vim para Boston, eu nunca recebi essas cartas. Então, como eu nunca recebi essas cartas, passou o quê? 6 meses, eu já tive uma carta de deportação. Eu e minhas 2 meninas. Aí vem a história da minha prisão, né, aqui em Massachusetts, porque eu tinha um namorado na época, e esse meu namorado, na época, levou uma multa no meu carro. Meu carro estava com o vidro quebrado, e aqui, gente, o vidro é um pedacinho. Se for muito grande, você leva uma multa. Você só pode andar com o vidro quebrado até um pedacinho. Passou de um certo tamanho do trincado, você leva multa por isso. Quando ele levou essa multa, Antes de ele. você falar, Eliane, dessa Uhum. prisão, eu queria lhe fazer uma pergunta, porque, infelizmente, eu recebo aqui, às vezes, pedidos de socorro, né? E, às vezes, tem pessoas que chegam a dizer assim, olha, eu estou pensando em ir pelo México porque o meu visto foi negado. Eu não aconselho ninguém, porque eu não tenho experiência sobre isso, mas a gente sempre ouve falar de histórias tristes, né? Com final triste, aquilo que a gente ouve na TV, vê na TV e Uhum. ouve as pessoas falarem.
Então, só para ficar isso claro, vocês viram aí, tá, gente, o que que ela passou nessa primeira passagem, a primeira travessia que ela passou, ela praticamente morreu ali e nasceu de novo. Foi Deus ali, senão ela teria morrido na estrada, tá? E Deus tocou também nas pessoas que estavam com ela para ajudar ela, porque muitos, quando a pessoa está nessa situação, elas são abandonadas, pelo que eu sei. Sim. É. Uhum. Então, e na segunda vez ela veio por uma outra alternativa, que é o tal do Caicai. Eu queria entender essas duas passagens. Uma é a pessoa entra escondido e não tem que comparecer à corte, a América não sabe que ela está aqui. Como é que funciona isso? É isso mesmo. Quando você não vem pelo Caicai, na realidade, é onde você tenta o máximo possível sair fora da imigração. Você não Sim. quer ser pega. Então, na realidade, por exemplo, E essa é a você forma mais perigosa, né? é a Porque... forma mais perigosa, porque o que acontece? Eles vão tentar te jogar por dentro de fazendas de pessoas que é tudo pago, é tudo uma máfia, infelizmente, né? É uma loucura. Então, por exemplo, a primeira vez que eu vim, eu passei pelo deserto, entendeu? Então foi Sim. assim, que nem lá, esse lugar, ele era tão louco que, pra você ter ideia, não tinha água, as valetas, os rios eram secos, tudo Uau. seco, entendeu? Tudo seco. Nós matamos 3 cascavel na Uau. nossa. Nós não, né? Os coiotes lá, e eles arrancavam, quebravam o rabinho delas e traziam, porque eles falavam que valia $50 cada rabo aqui nos Estados Unidos. Quase que eu falei assim, rapaz, vou começar a procurar cobra, cada cobra $50 o rabo. Então, assim, foi assim, eu entrei e eu não fui registrada em lugar nenhum, Sim. entendeu? Então, assim, essa é a diferença. Só que aí você tem que ficar naquele corre-corre. E olha, são histórias, assim, loucas de pessoas que vêm tentando, né, para não ser pego, que passa por dentro de esgoto, que vem dentro daqueles caminhão. Você sabe, né? Esses caminhão que, Sim. olha, geralmente parece esses caminhão aí que morre 30, 40 pessoas dentro de um campo. Eu falei, eu não vou em camburão de caminhão, não me põe nesses trem, pelo amor de Deus. Eu falei, eu ando, eu caminho, mas eu mal sabia que mesmo caminhando o negócio ia ser difícil. Apesar de que eu não sabia que eu ia caminhar 64 horas, né? Eles mentiram, eles falaram que a gente ia caminhar só 12 horas. Então, Uau. assim, por exemplo, essa é a parte, vir para os Estados Unidos sem você ser detectado. Aí, o Caicai já é aonde, na realidade, vamos ser bem honestos, né? Sim. Ali rola, né, um tutu ali pra galera, e rola mesmo, porque quando eu atravessei com as minhas crianças, ele estava esperando a gente com toalhas, Uau. entendeu? Porque a gente tomou Sim. banho, a gente nadou, né? Então, assim, por exemplo, já cobriu a gente, protegeu a gente, levou a gente para a imigração. Então, o Caicai, gente, na realidade, nada é seguro, né? Mas na realidade é menos arriscado na realidade. O Caicai ele é menos, principalmente para quem está vindo com família, né? Quem está vindo com Sim. filhos, entendeu? Então eu preferi esse método porque eu não queria colocar minhas filhas na mesma situação que eu passei pela primeira vez. Sim. E aí, só que aí eles te dão essa carta, né? Foi onde você parou, né? Isso. Ah, tá. Sim, então eles dão essa carta para você e você precisa comparecer nas cortes. Você não indo nas cortes, automaticamente você já pega uma carta de deportação. E a partir do momento que você fazer qualquer coisa de errada nesse país, até mesmo tomar uma multa de carro, e a polícia entrar atrás de você e parar você ali. E, gente, olha, lembrando que as pessoas falam que Massachusetts é santuário. É um estado santuário que ninguém é deportado aqui. Não, pega assim, tá? Se você fizer alguma coisa de errado, hoje tá mais calmo, tá? Vou ser sincera com você, mas 2009, 2010, 2011, eu nunca vi tanta gente sendo pega e sendo deportada nessa época, entendeu? 2009, 10 e 11, eu acho que foi os anos que mais deportou gente nesse É, estado. sim. Entendeu? Então, assim, eu fui parada porque, igual eu falei, meu namorado, ex-namorado, whatever, naquela época, como ele não pagou aquela multa, um policial, um polícia state, né? Um polícia estadual. Não, state polícia é estadual. Então, Isso, ele é. entrou atrás de mim, ele checou a minha placa. Eu tinha 2 carros, né? Então, quando ele checou a minha placa, que ele viu que eu tinha uma multa, ele mandou eu parar.
Só que quando ele manda eu parar, que ele pede meu documento, o que que eu tenho? Eu tenho um passaporte e uma carteira vencida do Brasil, Uau. entendeu? Isso despertou nele a curiosidade de investigar um pouquinho mais sobre a minha vida. E aí é onde eu me ferrei, né? Na realidade, eu não me ferrei não, tá, Rogério? Você sabe que ali começou a minha vitória, né? Porque Sim. se eu nunca tivesse sido parado pelo aquele policial, eu nunca ia ter pegado a minha cidadania. Porque quando ele me parou, de novo, tá? Me parou, eu já levei meu pensamento a Deus. Eu falo assim que eu só falo, Senhor, você segura aí na minha mão aí, que tiver de ser, será, e eu entrego. Eu nem penso mais, eu deixo a coisa rolar. E aí esse cara foi lá, checou tudo, voltou, ele falou assim, olha, você tem duas... Primeiro ele perguntou se eu tinha uma tatuagem, eu falei que tinha. Eu falei, eu mesmo que tá procurando. Sem vergonha, já foi lá e já me achou no computador. Aí depois ele foi... Tá tudo bem. Aí depois ele foi e voltou no carro de novo, voltou lá e falou, você tem duas filhas? Natasha e Bianca? Eu falei, putz, bem eu mesma. Aí foi quando ele já pediu, olha, me desculpa, mas você está sendo procurada pela imigração, você tem uma carta de deportação e eu preciso te entregar para a imigração. Cara, meu mundo acabou ali, ó. Falei, meu Deus do céu. Nossa, eu fiquei em estado de choque, mas eu falei assim, só que é o seguinte, sabe, Rogério? Eu estava preparada, assim, na realidade, como eu vim da segunda vez e eu não sabia por quanto tempo que eu ia poder ficar aqui, eu de novo investi no Brasil, né? Porque eu conheci Sim. um brasileiro de Goiás e eu comprei uma fazenda lá, eu comprei um sítio, comprei gado, comprei, né? Mandei dinheiro para a família dele e olha só, tá? Eu fui presa em abril e eu fui presa em abril e ali começou meu processo e em junho eu descobri que eu não tinha um centavo no Brasil. O meu ex-namorado, o pai dele, eles venderam tudo que eu tinha para tirar o irmão dele que tinha sido preso. Eu ia chegar no Brasil Não ia ter nada. zerada, com duas crianças deportadas e zerada. Olha como Uau. Deus é cuidadoso, porque quando é meio que assim, Deus, você não pode ir embora, você vai chegar no Brasil, você tá lascado, e você não vai pôr essas crianças no México de novo. Eu não sei, assim, só Deus para explicar. A gente não tem assim muito o que, cara, um trem, é uma coisa, é um filme na realidade, né? Então, assim, quando a imigração falou para mim, quando tá, daí o cara me leva para cadeia, eu desesperada, falei, cara, minhas crianças, né? Então eles falaram, bom, já que você tem duas crianças, nós já vamos entrar em contato mais rápido para a imigração vir te buscar e te transferir para o presídio o mais rápido possível. Nossa Senhora, a palavra presídio, assim, foi me lavar de novo, meu Deus do céu, para cadeia. Eu falei, tá bom. Fiquei 3 horas sentada num banco, algemada, tá? Esperando ele preencher todos os papéis. Depois dessas 3 horas, e eu numa vontade no banheiro danada, me levou para aquela cela, tinha um vaso lá, fiquei sozinha, usei o vaso, deitei num banco gelado e ali eu comecei a orar. Comecei a Clamar a orar. Deus. E eu tava em paz, tá? Olha, Rogério, a mesma paz, tá? Que eu senti lá em 2001. Eu só olhei para cima assim e falei assim, Senhor, eu confio em você e só você para abrir as portas da cadeia para mim. Então, se for para abrir, o Senhor abre. Se não for, eu estou feliz também. O Senhor pode me mandar embora, mas eu posso fazer um pedido para você, meu Deus. E ali, ó, coloquei o joelhão no chão e falei, Senhor, não me deixa presa aqui muito tempo. Me deporta o mais rápido possível, Senhor. Porque as pessoas estavam ficando 3 meses, 4 meses, até 8 meses presa. Uau. Até eles liberarem, colocar dentro de um avião e mandar para o Brasil. Então, estava demorando muito a deportação. E eu falei, Senhor, é só o que eu te peço. Se o Senhor não... Porque ninguém mais abre as portas dessa cadeia, a não ser ele, porque eu tinha uma carta de deportação. Eles me encontraram, eu fiz algo errado e eu tinha que pagar por aquilo, certo? Então, quer dizer, eu estava feliz de vir embora. Estava tranquila de vir embora. Na hora que o cara falou para mim, olha, eles vão vir te buscar 2 horas da tarde, eles tiraram meus cardaços, tiraram tudo que tinha linha, né, da minha jaqueta, tava muito frio, porque eles falam que na cadeia, para não correr risco de você se enforcar, tentar tirar sua vida. Aí um pouquinho antes das 2 horas da tarde, rapaz, chega aquele cara lá para vir me buscar. E outra coisa, é outra imagem, assim, que
A hora que eu olhei para aquele homem, assim, por Deus, cara, eu vi um anjo na minha frente, um cara do olho azul, alto, o cabelo enroladinho, igual aqueles anjinhos de quadro do Brasil, que você lembra aqueles anjinhos do cabelo enroladinho? Sim. Olhei assim para ele e assim, meu coração, eu feliz com tudo que eu já tinha juntado aquele tempo ali, pronta para ir embora, mas a situação e minhas filhas estão na escola, né? E eu desesperada, e eu comecei a chorar. E aí aquele agente da imigração falou assim para mim: tá tudo bem. Shh, mandou ficar quieta. E eu, como é que você fica quieta? Chora. Ele, aí ele pegou, Tadinho. né? Colocaram algema em mim de novo, colocou a mão no meu braço, assim, encaixou, foi lá na frente da polícia, falou: ela precisa voltar aqui para alguma coisa, vocês autuaram ela para alguma coisa, ela tá liberada, ela pode ir embora. Aí o cara da polícia falou: não, a gente não vai autuar ela por nada, até porque vocês estão levando ela para o presídio de Boston, e no presídio de Boston, até trazer ela para cá amanhã de novo, para a corte, ou essa semana para a corte, tipo assim, vai dar muito trabalho, né, desse translado de carro para lá e para cá, então nós não vamos fichar ela. A gente vai liberar ela para ir embora com vocês. E ali, cara, ó, eu saí daquela cadeia ali, com o meu anjinho segurando meu braço, né, e eu soluçando, e ele, tá tudo bem. Nós entramos dentro da van, ele estava todo sujo de tinta, porque eles estavam numa... Eu acho que eles eram agentes de imigração disfarçado, né? Os Disfarçado. undercovers que eles falam, porque Uau. eles estavam todos sujos de tinta. Aí eu até brinquei com eles, falei assim: onde que vocês estavam? Ele falou assim: não, na realidade eu falei assim: vocês são agentes de imigração mesmo. Falei para ele, que eu achei estranho, né? Aí ele foi, tirou a carteirinha já dentro da van, mostrou, né, a carteirinha do ICE. Eu falei: ah, Senhor, é esse mesmo, Pai nosso que está no céu, né? E Estava trabalhando aí na construção, então, disfarçado, no eles meio dos estavam imigrantes, para investigar alguma trabalhando no coisa. meio dos imigrantes, cara. Você já pensou? Dois? Estavam Dois. dois. E aí eu peguei e falei: tudo bem, para onde nós vamos? E chorando, chorando. Aí ele pegou, antes dele tirar minha algema, ele pegou um lencinho e enxugou minha lágrima. Nossa, cara, quando ele enxugou minha lágrima assim, só assim, eu falei: oh meu Deus, pelo menos ele tem coração, né? Oh, tadinho. Aí ele foi, tirou minha algema e falou assim: olha, Liliana, cadê suas filhas? Eu falei: elas estão na escola. Aí ele falou assim: tem alguém para pegar suas filhas? Eu falei: não. Tem alguém que você tem namorado, tem marido, você é casa? Eu falei: não, não tem nada. Minhas filhas estão na escola. Ele falou assim: a gente não. Aí eu chorando, chorando. Ele: calma. Aí ele falou assim: nós não vamos te levar. Nós vamos te Uau. soltar. Aí eu, na hora, eu cheguei a dar um pulo. Falei: mas como assim você vai me soltar? Né? Eu pensei: meu Deus, né? Aí ele falou assim: nós vamos te soltar. Aí ele falou bem assim: só que você vai ter que me fazer uma promessa. Aí eu prometo tudo. O que que você quer que eu prometo? Aí ele virou e falou: olha, eu vou te dar um documento e esse documento você precisa. Você tem dinheiro para pagar um advogado? Eu falei: tenho. Se não tivesse, arrumava também, né? Aí eu falei: tenho. Claro. Ele falou assim: então eu vou te dar um papel. Daqui 15 dias eu vou estar na imigração de Burlington te esperando. E eu preciso que você me prometa que você vai comparecer lá, porque se você não for na imigração, eu vou te buscar, você e suas filhas, e eu não vou te dar uma segunda chance. Uau. Aí eu falei: meu Deus, vou com certeza, me borrando nas calças, mas peguei um advogado e fui 2 semanas depois. Aí eles me soltaram, né? Pedi para uma pessoa vir me buscar, fui para casa, cara, abracei minhas filhas. Uma sensação assim que eu falei: meu Deus, eu não fui deportada, me deixaram aqui. Tá bom. Aí eu falei: você quer saber de uma coisa? Eu vou mudar, a minha história vai mudar. A minha história vai mudar, Senhor amado. Eu sei que isso não é à toa que tá tudo acontecendo. Peguei um advogado, cara. 2 semanas depois, cheguei na imigração, ele tava lá, o mesmo anjinho, gente, só que ele tinha feito a barbinha, tá todo. Eu até nem reconheci na hora, falei: opa. Aí ele tava lá me esperando. Aí, na hora que eu cheguei, ele ainda fala: ele fala assim: ai, que bom que você veio, que muitos não vêm, tá? Ele falou: muitos vão embora, some, não vem. Ele falou: fiquei muito feliz que você veio, já te dando uma grande credibilidade por isso. Muito obrigada. E ali, sabe, Rogério, ele falou assim: olha, o meu advogado sentado, ele falou assim: vamos entrar lá dentro que eu quero tirar as suas fingerprints, né? As suas digitais.
E aí nós entramos em alguns corredores, né? Foi muito interessante, porque quando nós estávamos entrando naqueles... Primeiro fomos no elevador, nos corredores, tinha várias celas, tá? Na minha, assim, nós estávamos passando na minha direita, tinha um corredor na minha, várias celas, pessoas ali, assim, eu não sei, eu acho que de quanto é lado do mundo, entendeu? Porque você via assim que de diferentes raças, né? E segurando. E aí, a hora que eu entrei, que eu olhei aquilo, na hora ele colocou a mão assim no meu olho e falou, ele falou assim, olha, você não precisa ver isso, né? Então coloca a sua cabeça no meu ombro, eu vou tampar o seu olho e vou te guiar. Cara, que cuidado! Nossa, que cuidado! Eu falei, meu Deus do céu, tá Então, bom? nesse lugar onde você tinha que ir, era um centro de detenção ali também. Sim, era um Ah, centro de detenção ali também, porque Burlington, aqui, por exemplo, quando você é preso, eles fazem você comparecer, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais. Tem um período que você precisa comparecer em Burlington. Só que em Burlington, quando você. Essas pessoas que são pegas, tipo assim, você vai na casa deles e pega eles vão direto para Burlington. Aí sim. depois que eles são transferidos para o presídio. Ah, Entendeu? Porque ali eles são, eles, por exemplo, se você é procurado, eles vão lá, eles te pegam, aí eles te trazem, deixam lá, porque ali eles vão tirar suas fingerprints, eles vão checar toda a sua vida para daí decidir o que vão fazer com você e ali eles te mandam para o presídio, né? Então, assim, quando eu também não sabia que tinha aquele monte de cela, com aquele monte de gente preso lá, eu levei um susto. Inclusive, cara, na hora que nós estávamos andando, chegou uma van e ali veio assim, umas 5 pessoas, tudo com as pernas, com as correntes já nas pernas. Falei, nossa senhora, e pegaram tudo de uma vez em um lugar só. Então, assim, muito assustador. Então, nós entramos naquela sala e começamos a tirar. Eu tenho bastante problema na minha digital. Pegava uma máquina, não funcionava, pegava outra máquina, não funcionava. Acho que na terceira máquina, o cara bateu meu dedo, pá, apareceu a foto da minha passagem em 2005 no Texas, na hora que eu fui tirar minha foto no Texas, minha filha chorou, peguei ela, coloquei ela, deitou no meu ombro, e essa é minha foto de presidiária, né? Com a minha filhinha, no ombro. Bianca, de 4 anos no ombro. Cara, eu falo assim que, Rogério, eu falo assim que Deus não tem explicação, sabe? O mover de Deus, ele é mágico, ele é único, porque a hora que bateu aquela foto no computador, a gente da imigração falou, meu Deus, quem que é essa? Eu falei, é minha filhinha. Ele falou, como que você passa, né, pela fronteira com uma criança dessa idade, né, tão novinha? E começou a me questionar, eu falei, moço, você não está entendendo o que é viver no Brasil. Você não está entendendo o que me trouxe aqui. E eu comecei a conversar com ele. Quando eu comecei a conversar com ele, cara, ele falou assim, não, nós podemos te ajudar. Esse país pode te proteger, esse país pode te ajudar. Eu já falei, gente do céu, que doideira é essa? Porque na realidade, Rogério, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sempre tive trauma de imigração. É o que Medo, todo as sem pessoas se status tem, borram. né? As pessoas se borram de medo. E eu também, cara, me borrando de medo. Então, a pessoa que eu pensei que fosse me judiar, que fosse ser ruim comigo, que fosse ser mal comigo, me pôr num avião, me mandar embora pro Brasil, o cara tá ali, não, calma que eu vou te ajudar, calma que eu vou fazer o que for. Então, assim, não tava nem batendo, assim, a situação. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Entendeu? Sim. Aí eu peguei e nós saímos daquela sala, voltamos para a sala dele, e ele pega o meu advogado e falou assim, olha, eu quero que você faça um affidavit entrando em contato com a corte do Texas para ser feito o cancelamento da deportação da senhora Eliane Farm e de suas crianças. Eu queria te interromper. Gente, quando Deus quer te ajudar, Deus vai colocar as pessoas certas, Na hora certas, certa. na hora certa na sua vida. Porque É incrível. o que aconteceu com ela não é um padrão, não é um Não, normal, tá? não é. Não pensa assim que vai acontecer comigo também. Vai acontecer com você também se Deus estiver do seu lado. E para Com Deus estar certeza. do seu lado, você também precisa estar do lado de Deus. Do Aí, lado de Deus. aí a gente volta lá na primeira passagem dela, que ela ali entregou a vida na mão de Deus, e daquele momento em diante, Deus passou a andar com ela. E a gente percebe Deus cuidando dela em toda a trajetória. Uhum. Toda a trajetória. Se Tudo. ela começar a contar coisas aqui, você vai ver em todo momento Deus ali
do lado dela, né? Nessa Rogério, prisão, em outras que ela teve, em Rogério, eu tudo você vai falo, ver Deus. uma das coisas que eu falo assim, que uma das maiores clarezas que eu tive do cuidado de Deus comigo, naquela minha primeira travessia, foi quando aqueles homens poderiam ter feito qualquer coisa comigo. A minha menstruação desceu justamente na hora que eu estava atravessando e aqueles mosquitos não deixavam aqueles homens nem chegar perto de mim. Eu falo assim, igual eu falei para você assim, que eu estava com raiva, não estava entendendo, mas depois eu falei, meu Deus, e se não fosse, talvez foram tantas situações que se formaram ali que hoje eu falo, caraca, Deus colocou uma capa em cima de mim, de todos. Ele usou tudo que ele Ele podia te para me brindou, né? proteger. Ele me blindou, ele me É. blindou. Então, assim, é por isso que eu falo assim, e olha, gente, uma nova conexão entre eu e Deus foi formada ali. E eu falo para você assim que eu mudei a minha vida, eu mudei a vida das minhas filhas, eu mudei a vida da minha mãe, eu mudei a vida da minha irmã, das minhas sobrinhas, do meu sobrinho, de muitos primos. Quando eu consegui pôr os pés aqui, eu falei, Senhor, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas em prol de um agradecimento, sabe? Por tudo que Deus fez por mim, eu fiz. E hoje é minha missão, que hoje o que eu posso fazer para, E aí entendeu? vamos voltar agora lá Vamos. onde ele falou para você, vou te ajudar, vamos cancelar essa deportação. Sim. Não, ele falou assim, olha, vamos entrar com um pedido de Pedido de cancelamento, cancelar, né? sim. Porque é somente a juíza que me deu a carta de Sim. deportação que poderia cancelar. Olha, Rogério, olha outro milagre aí, tá? O meu advogado, não, com certeza, já foi lá, nós já preenchemos todos os papéis e ele mandou. Com menos de 2 meses depois, eu já estava com o meu Social Security na minha mão, que é o nosso CPF, né? Eu já tinha a minha autorização de trabalho, chegou no correio na minha casa, tá? E 2 meses certinho depois, meu advogado me manda um envelope com uma fita cassete, com a voz da... Tenho ela aqui até hoje, tá? Com a voz da juíza falando, Eliane Ângela de Oliveira, Natasha Silva, Natasha Tesh e Bianca Silva estão canceladas as deportações. Uau! Cara, Que felicidade, né? a partir ali eu falei, acabou. Agora eu tô dentro do jogo de novo. Tô dentro do campo de futebol de novo. Agora, aí meu advogado, pronto, agora eu posso lutar por você. Agora eu vou. Meu advogado, ele é americano. Cara, pensa num homem assim que eu sou apaixonada nele. Ele já trabalha com isso há 25 anos. Ele é um senhor de, acho que já tá beirando os 70 anos, mas pensa num ser carinhoso, um ser bondoso. Pegou assim a minha causa, cara. Quando você pega um advogado de imigração que fala: vem aqui que eu vou lutar por você, eu vou fazer jus à sua história. Rogério, vou falar uma coisa para você. Primeira corte minha, eu fui compareci. Segunda corte minha, eu compareci. Na terceira corte minha, em 2011, a juíza, que era suposto ser minha juíza, foi mandada para outro lugar. E a juíza mais difícil de se ganhar uma causa em Massachusetts foi passada pegou a minha causa. Quando ela pegou a minha causa, o meu advogado, meu Deus. Ele falou assim, mas calma, a gente vai. Ele falou assim, ó, porque ele estava assim, 90% de chance. Quando pegou a juíza Farber, ele falou, Eliane, me perdoa, mas é 50-50. Uau. Eu falei, nossa senhora, porque aí ele falou bem assim, aí começou assim, a gente começou a fazer as entrevistas, eu e ele me explicando o que eu poderia fazer. Então, assim, eu falei, bom, eu tenho dinheiro no Brasil, eu tenho as coisas, se ela me der o prazo para mim ir embora, eu vou embora e eu vou estar bem. Minha última corte, Rogério, eu já estava assim, eu fiz um jejum, tá? Eu e minha irmã, a gente fez um jejum de 3 dias, oração. Eu falei, olha, Senhor, o que tiver de ser será, porque assim, já tinha passado por tanto, né? A minha luta ela já era tão grande e ali era
o martelo final da juíza. Só que quando eu vejo que eu me deparo com uma das juízas mais difíceis de se ganhar um caso de asilo dentro, né, da cidade de Boston, e eu fui parar exatamente na mão da mulher. Eu falei, senhor, lá vem o senhor já pode entrar aí de novo com a sua unção, porque não tem nada que o meu advogado vai poder fazer. E olha, a minha corte durou quase 4 horas. Foi muito longa a minha corte. E vou falar uma coisa para você, sabe, Rogério? Quando eu contei para aquela juíza, eu arranquei lágrima da juíza quando eu contei minha passagem. Uau. Entendeu? Quando ela perguntou das minhas filhas, ela é mãe, graças a Deus, mãe, uma menina de 15 anos também ela tinha na época. Então, minha corte, quando o juiz, né, quando a defensoria começou a falar, não, ela tem que ir embora, porque o país protege, o país é isso, o país é aquilo, ela já na hora, ela ainda tirou um jornal e falou assim, não, o Brasil não é seguro. Eu andei pegando umas notícias, ela andou investigando coisas sobre o Brasil, como que é a vida no Brasil, para justamente a minha corte. Para julgar a tua causa, né? Para julgar a minha causa. Então, assim, quando faltando mais ou menos uns 15 minutos para ela bater o martelo, meu advogado olhou para mim e piscou o olho. Ele falou, você está indo muito bem. Eu falei, será que isso é uma esperança? Olha, Rogério, eu chorei muito aquele dia. Minhas filhas choraram muito, porque ela virou assim, ela falou assim, Eliane, muito bem-vinda aos Estados Unidos. Essa terra é sua. Eu estou granted no seu caso, estou dando ganha na sua causa, sem direito de apelação, tá? E eu não quero que, a partir de hoje, essa é a terra da Eliane e de suas filhas. Pô, que bacana, gente. Cara, ele, cadê suas meninas? Traz suas meninas. Minhas meninas estavam lá fora. Chamei minhas meninas e ela virou e falou assim, olha, eu estava chorando muito. E aí ela fala assim, é a primeira vez nessa corte que eu vejo lágrimas de felicidade. O meu advogado chorou. Como que explica isso, Rogério? Deus? Não A tem, mão de porque Deus, assim, gente. cara, não tem, assim, a mão de Deus, como que explica isso? É uma coisa de louco. Cara, ele só virou e falou assim, como que é seu nome? Aí a Natasha falou, Natasha. Ela falou assim, o que você quer ser quando você crescer? Ela falou, eu quero ser médica. Ela falou, vou te dar meu cartão que eu quero ver o seu diploma. Aí ela falou assim, você é muito pequenininha, você ainda não pode escolher, falou para Bianca. Mas eu quero um dia que vocês venham aqui. Esse país é de vocês. Se sintam em casa. Vocês nunca mais vão ser ameaçadas. Vocês nunca mais vão ser roubadas. Eu sei que aqui tem, sim, seus problemas, mas o que depender de nós, vocês vão ser protegidas. Cara, na hora que eu saí, meu advogado só me abraçou assim. Ele falou, Eliane, eu nunca ganhei uma causa com essa advogada. Uau. Ou com essa juíza. Sim. Nunca ganhei uma causa com essa juíza. Sem explicação, é Deus, né? Que história, gente. E aí, ganhamos, um ano depois, aplicamos para o Green Card. Em 2018, eu e minhas 2 crianças nos tornamos cidadãs americanas. Olha só que top, gente. Olha, é só Deus mesmo. Por isso que eu sempre costumo falar aqui no meu Instagram, gente. Coloque Deus à frente dos seus planos. Aquilo que você não consegue com a força do seu braço, com Deus você Entrega. consegue. Uhum. O caso dela era um caso impossível, um caso perdido. Totalmente. O meu advogado fala que devido eu ter entrado 2 vezes ilegal no país, perante as leis imigratórias, eu deveria ter 20 anos de punição sem colocar meus pés aqui dentro. Imagina. Então, quer dizer, anos. uma pedra arrancada do caminho, outra pedra, as portas se abrindo, Deus abençoando, tá ali, minha bandeira americana. Cidadã americana. Olha, gente, eu tô assim, vou que segurar minhas lágrimas aqui. Desculpa! Porque a história dela é assim, ó, é fantástico, gente. Fantástico, coisa. Eu sou muito demais, grata, demais, velho, demais. por nunca ter desistido, sabe? Por eu ter confiado. E eu sou uma pessoa que eu vejo muita coisa porque eu confio, eu acredito, eu sinto.
o clamor de Deus na minha vida e na vida da minha família. Sim. Olha, nós vamos falar um pouquinho, Eliane, para as pessoas não saírem daqui, às vezes, com pavor de imigração, só para Aham. esclarecer algumas coisas, tá, gente? O que que aconteceu no caso dela? Ela recebeu uma ordem de deportação. Então, Uhum. nesse caso, qualquer policial, tá, quando para a pessoa, se ele investigar um pouquinho ali a situação dela, ele vai ver tudo. E o que que acontece? Aqui nos Estados Unidos, apesar da polícia não ficar, não é frequente, eu nunca vi uma blitz aqui, porque justamente eles encostam atrás do carro, que eles acham que é algum suspeito, e ali eles conseguem ver, né, se tem alguma irregularidade, se o carro é roubado, e se tem multa, se não tem multa, por isso que não tem necessidade de fazer blitz. No momento que ele Uhum. encosta atrás de você, né, ele já vê ali no computador, né? Então, se a pessoa tem uma ordem de deportação, aí ele vai, quando ele parar, ele vai conseguir ver isso. Por que que eu estou falando isso? Porque a gente sempre fala aqui que a imigração não sai assim caçar as pessoas que estão sem status, até Não. porque também, Eliane, tem pessoas que estão assistindo a nossa live aqui e elas já estão aqui nos Estados Unidos. Tem pessoas que todo dia eu recebo, cheguei agora, tá? Outras, né, chegaram, outras talvez estejam com o status vencido. Para essa pessoa, daqui a pouco, amanhã, já ficar apavorada, será que a imigração vai me parar? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Deixa eu te explicar uma coisa, Rogério. É bem legal esse tópico, porque, olha, deixa eu explicar uma coisa para quem tem dúvidas sobre isso. Gente, a imigração, a polícia não é má assim. A polícia não, a polícia ela tá aqui para te proteger. Uma coisa muito importante que eu falo demais para as pessoas que eu conheço, para quem está ilegal aqui nos Estados Unidos, faz tudo certinho, tá? Paga seus, tipo assim, anda com a estica do seu carro em dia, anda, né, com o seu seguro em dia, não bebe e dirige, não faz assim, porque na realidade o que que você quer, né, gente? Você não quer estar no orofólio da polícia, não quer que a polícia vê alguma coisa em você e ali ela vai te investigar. Porque, olha, para você ter uma ideia, eu fui parada por uma coisa que outra pessoa fez, mas infelizmente o carro estava no meu nome. Então, até para essas pessoas que deixam outras pessoas dirigirem seu carro, por exemplo, se uma pessoa está dirigindo um carro seu no seu nome e sofre um acidente, talvez a polícia vai ter que te questionar, vai chamar o dono do carro ali para entender o que está acontecendo. E aí, às vezes, então assim, só que a polícia, gente, antes de eu ser presa pela imigração em 2009, eu fui parada várias vezes. E eles nunca me levaram. Eles também não são tão maus assim. Só que eu acho o seguinte, se você não quer dar pano para manga para a polícia, ou porque na realidade a polícia não vai te parar porque tá te procurando tá procurando, a imigração tá te procurando, eles nem sabem que você é procurado pela imigração. Quando a polícia te para, eles estão te parando por algum. A não ser que venha os agentes da imigração na sua casa, porque daí você já é procurado pela imigração, mas aí é outro departamento. Não tem nada a ver com a polícia, entendeu? Então a polícia, quando ela te para por alguma coisa que está vendo errado ali no seu carro. Só que infelizmente nós não temos a carteira, graças a Deus, sabe, Rogério? Eu não sei se você sabe, mas foi aprovada a carteira em Massachusetts. Massachusetts, né? Isso, é. Holanda, aleluia. Uma Cara, vitória para os imigrantes, né? nossa, uma vitória para os imigrantes. Você vai ver, isso vai ajudar demais a galera, vai ajudar muitas pessoas que estão aqui sem Status, né? status, entendeu? Porque isso vai ajudar, porque a polícia para você muitas vezes, aí você não tem, você tem o passaporte, né? E você só tem a carteira, muitas vezes a carteira do Brasil. E, gente, os policiais ainda te dão muita chance, mas se eles também não quiserem te dar a chance, eles não vão te dar a chance. Sim. Então, quer dizer, é sorte, você não sabe muito bem o que fazer, você não sabe muito bem ali. Então, assim, um conselho, anda certinho. Não speed, né? Como é que fala speed, Rogério? Speed limit, correr muito, né? Isso, Não é. passa a velocidade, gente. Não, na escola, a escola é 25, é 25. Se você for 30, eles te param. Entendeu? Então, eu acho assim que a galera fique esperta para não dar pano para manga para a polícia te parar. Porque quando a polícia te para, a polícia não vai te parar porque você é procurado pela imigração. Agora, Sim. checando ali a sua vida, é óbvio que aí eles É, podem ver o detalhe que você está sendo procurado, entendeu? aí, Aí eles te entregam. aí é um problema. Se você é procurado, aí
no dever dele, ele vai te Ele entregar para a vai imigração. chamar. Agora, se você está sem status, mas não é procurado, tem esse outro Não, lado também. Ele não vai chamar a imigração. Porque às vezes não. você entrou com visto de turista, você deixou inspirar, você entrou com visto de estudante, deixou inspirar, você não tem status. E se a Eles não polícia te chamam, é parar, muito difícil. ele vai Não, te dar eles. multa se tiver que te Uhum. dar e vai Dá te uma liberar. corte, Uma às vezes eles dão corte. corte, sei lá. Então, É. assim, eu sempre explico isso muito para as pessoas. Gente, quem vem com visto de turista e já venceu, se você não tem problema com a imigração, é muito difícil eles te entregar para a imigração, a não ser que É. você esteja fazendo uma coisa muito errada. Muito errado. Ou Né? se você tiver muito azar de pegar aí um policial meio racista, assim, que assim, né, não quer imigrante aqui, mas é muito difícil, tá, pessoal? Muito difícil. Então, Uhum. isso vale a pena a gente falar para vocês. Outra coisa, Liane, o que você aconselha? Tem pessoas, até hoje, tem muita gente que ainda vem por esse negócio de caicai. Se a pessoa, não para quem está no Brasil, mas para quem está aqui e veio por esse caicai. É recomendado ela ir nas cortes lá? Porque tem gente que Olha, não vai mais. sim, Eu conheço até não, um eu youtuber que foi acredito que deportado por causa disso aí, né? sim. Aquele youtuber famoso aí, né? Eu acredito que as cortes é uma credibilidade que você tá. Porque é o seguinte, quando você pega um advogado, Sim, você começa nas cortes, cara, ele pode enrolar a sua corte até 5, 10 anos se bobear. Eles podem ficar sim, prorrogando. Então, ele está te dando tempo para coisas sim. acontecerem ali. E quanto mais tempo o advogado tiver tentando te segurar aqui dentro, às vezes até no final, pelo tempo que você está aqui, você tem até mais chance de ficar. Agora, o problema é que, assim, as pessoas têm medo de ir nas cortes. Gente, as cortes não vão te deportar. As cortes estão lá para tentar entender o que eles podem fazer para te ajudar, ou o que pode ser feito para poder eles tomarem uma decisão no futuro. Então, assim, as pessoas vêm, aí elas não vão nas cortes, que foi o que eu fiz. Automaticamente eu não apareci, é óbvio que eles vão me dar uma carta de deportação. Entendeu? Não tem nem o que. Eu não estava lá para me defender, eu não estava lá para pedir, né, explicar por que eu estou aqui, porque que eu entrei ilegal. E hoje, muitas pessoas. Ó, eu sei que as pessoas. Esse ano, gente, mais de 12.500 pessoas ganharam casos de asilo Uau. aqui. Entendeu? Então você para e pensa. Muitos falam assim: ah, não, é difícil. Difícil é, nem todos vão ganhar, é óbvio. Mas e aqueles que ganharam? É porque eles tentaram. É porque eles deram Sim. a cara a tapa, eles foram lá e falaram, não, eu quero. Gente, mais de 12.000 pessoas ganharam asilo agora esses dias. Então, assim, eu acho que eu acho que é um risco que, já que você está na chuva, vamos se molhar, né, gente? Vamos fazer a coisa certa. Porque eu não entendia muito disso. Agora, te seguindo, eu passei a entender melhor. Então, não comparecer nas cortes é pior, Não porque é aí bom. já ganha automaticamente uma ordem de Ah, deportação. com E, certeza. e se já ganhou uma ordem de deportação, é só uma questão de tempo, né? Porque Aí acabou. uma hora a Aí polícia vai acabou. pegar, uma hora entra um novo governante que manda buscar todo mundo que tem uma Sim. ordem, Uhum. e aí Não já vale a era. pena. E eu conheço muita gente, tá, gente, que veio, tá, pelo Caicai, foi para as cortes, não pegou documento, mas foi cancelada a deportação. Aí eles podem ficar É, aqui. Só que se eles for para o Brasil, eles não podem voltar mais. pode. Só que enquanto o tempo que eles estão aqui, eles não têm carta de deportação mais. Não ganharam, né? Tipo assim, ah, eu peguei um green card, eu peguei isso. Mas foi cancelado. Eu conheço várias pessoas. Então, o que acontece? Agora, essas pessoas que não foi nem para lá e nem para cá, vão poder pegar a carteira agora e Legal. dirigir tranquilo, entendeu? É, Então é interessante. Você sabe o que acontece, Rogério? As pessoas são muito mal informadas. Entendeu? Eu aconselho demais as pessoas procurar. Nós temos muito mais direito do que vocês imaginam. Entendeu? Muito mais. As pessoas têm medo. Elas não querem encarar a imigração, elas não querem encarar essa onça. É uma onça grande? É, mas, gente, eles estão ali. Não é só para ferrar você também, entendeu? Através deles você também consegue algo grande. Então, assim, eu acredito muito que as pessoas, se eu pudesse dar um conselho, se informem. Peguem advogados que vão, assim, te dar dicas, vão te dizer o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Porque às vezes a gente não procura ajuda e a gente faz qualquer coisa
Aí depois a gente paga lá na frente. Às vezes a gente nem tem chance, mas por causa de uma burrada que a gente fez lá atrás. Isso é muito importante, Eliane, nessa live para a gente esclarecer isso, porque eu mesmo já recebi vários assim, telefonemas de pessoas que têm medo até de ir numa corte de trânsito, Sim. sabe? De falar Olha que assim, pena. Rogério, porque eu sou cristão, né? Então pessoas já chegaram para mim e falaram assim, Rogério, amanhã eu tenho que ir na corte de trânsito, ora por mim para dar, porque a pessoa assim tá em pânico, sabe, de se apresentar numa corte de trânsito, que nem tem imigração lá, o juiz vai julgar a situação do trânsito. Então isso é bom esclarecer, porque tem pessoas assim que, meu Deus, ela tem um pavor de polícia, tem um pavor de imigração, né? Só porque e ela nem entrou pelo México, só porque o status dela venceu. Ela veio com visto de turista, venceu, veio com estudante, não continuou estudando, venceu, e ela tem esse pavor. Então, gente, porque muita gente daqui da América também nos assiste. Então, sim. É bom esclarecer isso tudo. Sim, com certeza. Então não precisa, tá, pessoal, você ter esse medo Esse todo. medo, não, com certeza. Mas eu posso falar uma coisa para você, eu até entendo um pouco, tá, a galera que tem medo, porque eu já tive na pele desse povo todo também, entendeu? Eu tinha pavor de polícia, tanto é que eu imagino que eu tinha uma atração, era eu passar a polícia entrar atrás de mim. Igual eu falei, eu fui parada várias vezes e eles sabiam da minha situação, eles me deixavam embora. Sim. Entendeu? Até que eu encontrei um português que falou, mas de jeito nenhum, você não vai embora, dessa vez a gente te pega. Então, assim, se a gente, igual eu falei para você, se a gente tentar fazer tudo certinho, for parado, ganhar uma corte, ganhar uma multa, paga a multa, gente. Tem que ir na corte, vai na corte. Procura os seus direitos, assim, Gente, a imigração outra coisa também, assim, gente, tá? A imigração, eu não sei aí, você mora em Orlando, né, Rogério? Não, em Deerfield, na Flórida, no sul da Flórida. Tá, você tá na Flórida, então. Eu não sei como é que é a imigração aí onde você mora, mas aqui, eu vou falar uma coisa pra você, já foi muito ruim no passado. Hoje em dia, tá bem silencioso, tá? O pessoal não tá mais amedrontando, não tá sendo mais aquilo. E outra coisa, eu sinto assim que eles estão tentando abrir muitas portas para facilitar as coisas para os imigrantes que estão aqui já. Sim. Entendeu? Então, assim, gente, vamos cooperar com o país, vamos fazer as coisas certinho, porque se a gente andar. Porque o problema é assim também, muitas pessoas chegam aqui nos Estados Unidos, mas não quer seguir a regra do país. É tá? verdade. Eu falo assim, as pessoas chegam aqui que acham que está vivendo no Brasil, faz um monte do que fazia lá, faz aqui. Gente, aqui até música, cara, deu 10 horas da noite, se eu ligar um sonzão aqui, meu vizinho chama a polícia. Porque no Brasil você dança até 1, 2 horas da manhã. Aqui, não. Então as pessoas também têm que entender que elas vão vir para esse país, vem com a cabeça aberta para seguir as regras do país. O Monteiro está falando aqui porque ele já foi um agente de imigração. O sargento Monteiro da polícia, ele falou que a imigração hoje só segue crime federal e perigoso. Olha só. Olha que legal, olha que informação legal. Olha, nós temos aqui um ex-agente aqui, não sei se ele está aqui, de repente ele poderia até falar com vocês. Nossa, aqui, tá? seria legal. Acha o homem aí. Posso mandar a solicitação aí, Monteiro? De repente ele pode ajudar vocês, né? Ajudar as pessoas que estão nos assistindo. Olha aí, tá aí, ó. Eita! E aí, tudo jóia? Que legal, que legal. Tudo bem? Quando ele entra na live, gente, os brasileiros que estão aqui tremem nas bases, né? Ai, Jesus. Até eu, se eu sou cidadã, já estou tremendo. Eu vejo ele nas lives por aí, ó. Isso é passado, mas eu entro nas lives para ajudar o pessoal, entendeu? Para educar. Tem que saber os direitos. Eu não tinha conversado com o Monteiro ainda, mas pelo que eu já assisti algumas lives com você aí, você é ex-agente do ICE, né? Da imigração. Fui um tempo do ICE. Eu não me aposentei no ICE, me aposentei no HHS, Health and Human Services. Se apresenta isso pro pessoal aí. Beleza, meu nome é Marco Monteiro, eu sou brasileiro, nativo, né? Mas eu moro aqui desde 89. Eu servi
entrei nas Forças Armadas aqui com 17 anos de idade. Sirvo até hoje na Guarda Nacional e sou reformado da Polícia Federal aqui nos Estados Unidos. E tenho o privilégio hoje também de ser piloto da Polícia de Washington, D.C., na capital. Uau! Olha, mais um brasileiro Deus, que Deus. Que show, cara, que show, que show. Que show, porque às vezes no Brasil a pessoa pensa assim, pô, brasileiro só vai para os Estados Unidos para ralar, né? Olha só. Assim, continuo ralando aqui. Eu tô em casa fazendo trabalho de casa, cara. Tô treinando tudo mestrado, pode estar pago pelo quartel e tudo, mas assim, não é fácil. Tem sempre um espaço para mais conquistas, né? Sim. Olha que legal. Crescendo. Fala um pouco, Monteiro, para tirar a dúvida das pessoas, porque assim como aqui nos assiste pessoas que querem vir para a América, mas também tem pessoas que recém chegaram, pessoas que já estão aqui mais tempo, sobre esse trauma, esse medo que as pessoas têm da polícia e da imigração. Então, eu falo o seguinte pro pessoal. Existe a técnica, selecionar de palavras, né? A imigração está atrás de criminosos, tá? Então, com isso, periculosidade. O pessoal está roubando os outros, fazendo coisas não devidas, tá? O pessoal fica com medo, pô, eu tô fora do estado, não sei o que lá, a imigração vai vir atrás de mim. Tem ocasiões, depende das circunstâncias, a imigração pode bater na sua porta. Denúncia. E geralmente fala o pessoal assim, a maioria das vezes são brasileiros invejosos que estão atrás de você e vão falar, entendeu? Não gostam de você, vão falar, a imigração, o cara tá aqui, tá fazendo A, B e C, e vão ligar para a imigração, vai bater na tua porta, entendeu? Não tem jeito. Sim. Mas a maioria dos casos da imigração são pessoas que estão fazendo as coisas, crime. Vendendo droga, roubando os outros, crime do colarinho branco, vendendo papel falso, essas coisas assim. Aí a imigração com certeza vai atrás, entendeu? E tem algumas circunstâncias que, pô, tá procurando alguém e você calha de ter a mesma descrição daquela pessoa e mora mais ou menos na mesma vizinhança. Pode calhar de ser isso, entendeu? Sim. E tem outros casos, mas assim, é raro a imigração, pô, focar, não mais nos brasileiros, porque tem outras culturas fazendo mais besteira do que o brasileiro em si, entendeu? Aí, só que, assim, e outra coisa, eu geralmente falo pro pessoal, não aconteceu um crime, mesmo você estando fora de status, pô, alguém te roubou, não te pagou, liga pra polícia, cara. Você vai na tua casa, faz a ocorrência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Que legal. Pelo contrário, você pede que vocês façam isso, entendeu? Aí eu falei até na última live, tem uma lei chamada 287G, o qual dava flexibilidade, dá, né? Voltou à tona essa lei, começou na Flórida agora, dá flexibilidade do policial local, os quais são treinados de agir como agente de imigração. Com isso, o que acontece? Quando o policial faz alguma investigação que ocorreu um crime, ele tem a flexibilidade de puxar o recorde. Ele tem a autonomia de falar, qual é o teu status? Entendeu? Não quer dizer que todos estão agindo em cima dessa lei, mas é uma ferramenta de trabalho, entendeu? Aí o pessoal já aumenta, né? Não, que agora a obrigação, o policial local vai poder agir como agente de imigração, vai fazer tudo. Não é assim, entendeu? Então, não quer dizer que todos vão fazer isso, mas ele tem essa opção se ele quiser, né? Sim, porque dá flexibilidade, por assim, alguém que estrupou alguém, roubou alguém, ou tá vendendo droga, pô, tem mais uma ferramenta de trabalho para poder agir, para proteger os outros que não estão fazendo isso, entendeu? Sim. Que legal. Certeza. E no caso, assim, as pessoas às vezes têm medo de dirigir, né? Se ela for parada, sei lá, cometeu um deslize, não respeitou um sinal de stop, polícia local, existe esse perigo se a pessoa está sem status? Sim, tem várias, hoje em dia tem várias disponibilidades de ficar legal com a carteira, assim, pegar uma carteira para dirigir no estado, entendeu? Sim. Então é negócio pesquisar esses trâmites para você poder dirigir legalmente, mas o policial está ali com serviço, são infrações de trânsito.
entendeu? Passou a placa de pare, a polícia vai parar e vai te dar uma multa. Sim. É viável você possivelmente pagar aquela multa, entendeu? Sim. Para evitar ir para corte, as coisas assim, entendeu? Ainda mais estando errado. Porque estando errado já é prejudicial, né? Então, com isso, Sim. é viável andar certinho. Porque a polícia não vai parar ninguém que está andando certo. Sim. Aí, verdade, verdade. É o que a gente fala aqui para vocês, mas a gente trazendo um policial, porque atualmente você é da polícia de Washington, né? Da polícia de Washington, eu sou piloto lá na polícia de Washington. Piloto da polícia de Washington. Então, a gente trazendo uma pessoa, ela pode falar com mais propriedade, gente. Já trabalhou também no ICE. Você também teve no Exército, né? Porque eu já fui no teu perfil, eu continuo na Guarda Nacional de Maryland. Aí eu tenho que me apresentar no quartel, no Exército, um final de semana por mês e 2 semanas ao ano. Para manter o treino em dia, caso tenha uma guerra, que o americano quase não se mete em guerra aqui, né? Aí eu tô lá também. E eles dão flexibilidade, assim, de ir para faculdade. Você tem que ir, então, caramba, meu. Eu já, sim, com certeza. Uau. Tem que ir, não tem jeito. Ah, mas é trabalho, então alguém tem que fazer. alguém tem que pátria, né? Pois é. Mas é isso. Nossa, e aí, que show. gente, vocês têm alguma pergunta aí pro Sargento Monteiro? Alguém perguntou aqui assim, ó. Não consegui botar a pergunta na tela, mas perguntaram assim: quem já tem passagem no Brasil consegue entrar na América? Consegue, depende do nível. Porque também, infelizmente, tem gente que é procurada no Brasil, vem pra cá, com visto, tudo, chega aqui, fica legal, só não volta mais pro Brasil, entendeu? Sim. Mas é um pouco difícil, talvez, de ser aprovado no visto, né? Porque eles vão consultar lá se a pessoa. Não quer dizer que tem uma coisa pendente no Brasil, não quer dizer que ele seja culpado, entendeu? Mas tem essa também. Porque às vezes a pessoa teve passagem, mas o caso dela já está arquivado, já está. Sim, foi absolvido, entendeu? Só não pode. Brincadeira, né? Só não pode ficar preso 500 e poucos dias e depois ser candidato. Não, tô brincando. Será que ele consegue entrar aqui, Monteiro? No Brasil, agora tem diplomacia, né? Tem diplomacia. É diplomacia, é diplomata. Não tem problema. Não, eu até brinco, né? Eu falo assim, olha só. Depende do governo, tá? Você pode até sequestrar alguém e depois ser diplomata, entendeu? Não tem problema. Sequestrar um americano, depois ser diplomata. Ponto, entendeu? É verdade. Legal. Bom, gente, para vocês que estão entrando agora, a gente está aqui com o Sargento Monteiro, ele é do Exército, já foi do ICE. Para quem não sabe o que é o ICE, é Polícia de Imigração. Atualmente ele é piloto. Não sai da live, gente. Ele está aqui para ajudar a gente. Ele está aqui para ajudar, não corre. Não, e assim, educando a galera, né? Ele está no computador ali, mas ele não está rastreando você. Tá mais de casa. Ai, Jesus. Ele tá aqui. Mas eu falo, pessoal, assim, porque as leis aqui variam muito de estado para estado. Então é bom pesquisar onde você mora, porque até mesmo as diretrizes da polícia local variam muito de estado para estado. Por exemplo, onde eu moro, no condado onde eu moro, por diretrizes da polícia local, eles não têm autonomia de pensar em chamar a imigração e te perguntar teu status. Ponto. Uau! Porque já teve um caso de um... Assim, o policial teve um caso, eu sei especificamente, porque eu tava dando apoio a ele. Dele fazer um trabalho dele e, assim, sabia o cara era criminoso, tinha várias passagens na polícia e ele não era legal. Então ele falou, então vamos... Para manter o cara preso mais tempo... Para dar tempo a gente poder investigar mais, vou chamar a imigração. Caraca, deu um problema para ele. Quase foi suspenso do trabalho, entendeu? Foi problemático para ele. Então, com isso, algumas polícias locais aqui na região, eles proíbem o policial de ir além da jurisdição dele. Alguém perguntou se eu sou do FBI. Eu não sou do FBI. E assim, tem aquele conceito de que o cara é Polícia Federal, ele é do FBI. Então, para educar o pessoal, o FBI é uma das polícias federais. Com isso, eles têm jurisdição em alguns artigos.
E geralmente o FBI, eles agem em cima eles fazem corregedoria de outras polícias e também eles fazem, o ponto específico deles é terrorismo. O Uau. FBI? Aí, assim, tem vários outros tipos de polícia. Por exemplo, serviço secreto, eles fazem, são duas funções maiores. A segurança do presidente. Oi. Yeah, I'll be right down. Ele faz segurança do presidente, fazem lavagem de dinheiro. E dependendo da investigação, o que acontece? Abrange vários agentes federais. Aí, por exemplo, vamos falar aqui, imigração. Tudo bem, para imigrante é legal, só que geralmente tem tráfico de drogas. Aí chama qual é a agência? O DEA, que é específico para droga. Aí tem arma envolvido, o ATF, entendeu? Alcohol, Tobacco and Firearms. Chama essa. Aí, tem envolvimento com lavagem de dinheiro, serviço secreto, com terrorismo. Aí chama o FBI também. São várias agências diferentes trabalhando em comum, um acordo para poder uma missão só, entendeu? Sim, eu sempre tive curiosidade para saber dos Marshals, não sei pronunciar direito. US Marshals. US Marshals fica zoando com eles, né? Você tem até alguns amigos que são Marshals, né? Eu falo assim, eles são carcereiros federais. Por quê? Sim. É um carcereiro federal. Só que eles têm um task force que é para fugitivo federal, tá? Só que eles ficam na cadeia e fazem segurança dos juízes federais, só. Mas tem um nome maneiro, entendeu? Pô, o cara é US Marshal. Eu sempre pensei, eles são quando ninguém resolve, chama esses caras aí, né? Não, e assim, é uma função, entendeu? Eles agem em alguns artigos, entendeu? São policiais federais, mesma coisa, só que funções diferentes. A galera quer o Instagram do Monteiro aí, ó. Segue lá. Assim, mas se tiver uma pergunta também, eu tranquilo. E assim, eu sempre tento conhecimento. O que acontece? Se o indivíduo, o cidadão, conhece as leis locais, fica mais fácil dele saber seus direitos e falar assim, não, eu não vou fazer isso. Se é um supervisor, eu consigo fazer A, B e C, entendeu? Porque tá dando certo. Caraca, se fazer as coisas certas, não tem como errar. Entendeu? E se errarem, tem um valor de prejuízo. Ou para você ou para eles. Ponto, entendeu? Com certeza. Então, isso é muito importante, pessoal. Está sendo legal essas lives para vocês terem esses esclarecimentos. Para você seguir o Monteiro, tá? Você clica aqui, ó, Sargento Monteiro. Ali onde aparece o meu nome de usuário ali, você clica ali, tem o arroba dele, também tem o arroba da Eliane. Mas ele pode falar aqui para você também, para facilitar. É Monteiro Marco _ USA. Peraí, deixa eu marcar aqui. Porque eu não sei mexer meu telefone comercial tá lá de boa também, mas assim, eu só... O problema é achar tempo, né? Porque eu tinha um YouTube, tinha um canal no YouTube, só que tem mais de um ano que eu não boto vídeo lá, assim, é trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Eu sou casado, 3 filhos, eu trabalho full time, estudo full time. E ainda dou curso de tiro, assim, entendeu? Eu vou para Orlando, geralmente, dar curso aí, mas é isso. Legal. O Fabiano colocou o arroba dele aqui, Monteiro, Marco, _YC. Ok, para vocês quiserem seguir, tá, legal. Gente? Pessoal... Deixa eu ir lá, depois a gente fala aí, qualquer coisa só mandando uma pergunta aí, a gente... Beleza, valeu. Obrigado. Um abração, fica na paz aí, boa noite. Tchau. Tchau. Então, pessoal, isso que legal, muito, olha isso. Muito esclarecedor, nossa, né? Que show. Já até tremi nas bases aqui. Para tirar as dúvidas, né? Tem muita gente que vive muito sempre em pânico, sempre preocupado, né? Saber que a lei está do seu lado, pessoal. Ande certinho que você não precisa se preocupar. Justamente, eu achei muito legal, porque assim, é isso que eu penso, assim, as pessoas, elas têm muito medo e não procuram, né, conhecimento. Então é legal, olha o trabalho do Monteiro, né? Saber que ele ajuda as pessoas esclarecendo. Nossa, depois eu quero. Como é que eu faço me seguir? É Monteiro? Como é que é o dele? O arroba dele tá no seu. Ele te segue? Você segue ele? Ele me segue também. Mas coloca então aqui no chat aqui, gente. Coloca aqui, anote aqui para ela, né? Alguém colocou? Coloca de novo aí. Como é que é? Monteiro Marcos, né? Que ele falou?
Eu não sei falar assim. Pessoal, bom, gente, já faz 1h e Nossa 36 Senhora, que live minutos. louca, O gente! tempo Então vamos passou. lá. Eu Vou acho que deixar a o senhor gente dormir vai. bem. Eu acho que eu vou encerrar agora, tá? Deixar a Eliane descansar. Ela tem família, tem filhos, né? Eles devem estar ali, mãe, termina isso de uma vez. Não, tá tudo grande, tudo grande. Posso falar uma É, coisa rapidinho antes da gente fechar, Rogério? Olha, pode, sim. muito obrigada, tá, pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui com você, ter conhecido o Monteiro, a gente poder ter explicado um pouquinho, assim, eu contar tudo o que aconteceu comigo e explicar um pouquinho, né, sobre a imigração, sobre todo o processo, como que as coisas funcionam aqui. E eu, mais uma vez, só de estar aqui com você, isso também já é algo assim que eu sou extremamente grata a Deus, tá? Por ter te conhecido, tá te vendo, ter toda essa galera aqui com a gente. Então, assim, do fundo do meu coração, eu gostaria muito de dizer obrigada, thank you so much, por você ter me recebido aí no seu canal. E eu agradeço demais também, nem sabe o quanto eu estou feliz de ter você aqui, de poder ouvir a sua história e saber que a gente contribuiu aqui para muita gente, né, que com a sua história aí pôde se inspirar e ver o quanto Deus abençoa uma pessoa quando ela permite, quando ela coloca ele à frente. Então, estou muito feliz por tudo isso. Foi uma obra de Deus a gente ter Sim, se conhecido, né, através da. Acho que foi a Bruna, queria agradecer a Bruna por ter sim. me Minha, apresentado aqui, minha Eliane. Foi assistente, ali é a minha salva-vida. tudo um processo. E eu acredito que muita gente precisava ouvir o que ouviu. A gente às vezes nem sabe o porquê tudo isso está acontecendo, mas é o próprio Deus para poder tudo que ela ouviu hoje chegar até alguém. Muita gente, eu acredito que foi abençoada nessa noite por tudo que a gente falou aqui. Eu quero poder Perfeito. fazer outras lives com você, né? Vamos! Porque Opa, agora a gente conectou, hein? tem muita história, só que a gente vai ficar falando aqui vai ficar Demais. muito cansativo, né, pessoal? Não, Então, não, sim. Precisamos eu, de muitas outras lives. então vamos trazer outras lives aqui para ela continuar contando um pouco mais da história dela, tá? Como é que ela tá hoje. Ela mora num lugar fantástico. Vai lá no Instagram dela, eu tava olhando hoje os stories dela. Vocês têm que seguir, gente. Um lugar lindo lá. Onde você mora? É em Massachusetts, né? Mas que Eu moro cidade em é? Oxbridge. É meio para fora, né? Tem uns campos lindos Eu moro na assim. zona rural, eu gosto Zona do rural. sossego. Ela tem os cachorrinhos dela, tem Ah, um casarão bonito. Gente, eu fiquei encantado, assim, fiquei maravilhado, obrigada, assim, né? Aí obrigada. chamei a minha esposa para mostrar, olha aqui onde ela mora lá. Que legal a pessoa que vai Obrigada. estar com a gente na live amanhã. Então, gente, segue ela lá, vocês que ainda não seguem, tá? Vocês Obrigada. acompanhem os stories, todos os dias ela tá nos stories. Todo Vai dia, ser tô top. Vai ser mandando top ver. demais, tá bom? Tá E bom, um na abraço. próxima live, gente, eu sei que vocês enviaram bastante perguntas, a gente não conseguiu responder tudo. Então, a próxima live a gente combina, né, Eliane, para responder. Só para responder, talvez, a galera, né? Vamos Isso, eles lá? têm dúvidas sobre plano de saúde, que Massachusetts oferece grátis, escolas, Nossa, e é tra- muita informação importantíssima. Vamos sim fazer uma live. trabalho para Sim. recém-chegados, salários, né? Fica Nossa, ligado, que gente, que a gente legal. vai marcar uma live só para Nossa, responder essas perguntas, tá? perfeito, perfeito. Tá bom, então. Depois eu te chamo no direct e a gente combina aí uma outra Tá live. bom, tá joia. Um abração, muito obrigado de novo. Abraço, gente! Muito obrigado por nos acompanhar. E seguimos, tá? Amanhã Seguimos tem firme. stories. Boa noite, então, para todos. Boa noite, gente. Um abraço.